Boa noite a todos. Vamos iniciar o Evangelho híbrido de hoje com a leitura do livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João, capítulo 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava em Zaqueu, contudo, trouxe-o da soberanice para a benevolência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhes novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instalava no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se acima de tudo em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, fechado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso primeiro evangelho do mês, nós vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, o Mestre Divino, aos mentores da Casa Allan Kardec e agradecer, louvar e agradecer por estarmos nesta oportunidade que nos foi concedida, agradecendo a Deus pelas inúmeras bênçãos que Ele nos ampara, protege e nos dá diariamente. Sem Ele, nós não conseguiríamos estar aqui, sustentando as nossas provas a que somos chamados, e com muito amor no coração, nós agradecemos pela família que temos, pelos amigos, enfim, por tudo que nos cerca. E assim nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E por caridade, não nos deixes cair na tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 5, o suicídio e a loucura. Capítulo 5 do livro do Pentateuco Kardeciano, que é Céu e Inferno. Então aqui nós temos o que acontece com aquele encarnado que não sofre com resignação, né? Não aceita o sofrimento
que nos é imposto pelas coisas que fizemos em outras encarnações. Torna-se insubmisso à vontade de Deus. Aquele que assim age, ao invés de saldar seus débitos, nova dívida contrai, né? Criando um futuro tormentoso. Para evitar isso, a compreensão da vida espiritual aliviará o sofrimento, né? Ver o sofrimento como algo passageiro, portanto, o mais suportável. Para ele, o que importa é o futuro promissor que se aproxima, né? Tirando deste momento lições que nos levem a conquistar a felicidade. Na prática, conseguiremos suavizar nossas provações, quando moderando nossos desejos, evitando o quê, pessoal? Evitando a inveja, o ciúme, a ambição, né? Dando à vida material o valor relativo que lhe é peculiar, acima de tudo, aceitando-se e com resignação, praticando o bem ao próximo, que é o mais importante que nós temos que fazer também. Com isso, a calma, a resignação, né, tão úteis à saúde do corpo e da alma, serão preservadas, né? Depois, no item 15, o suicídio e a loucura não resolvem os efeitos dos infortúnios e das nossas decepções. Ao contrário, abreviando-se os dias da vida, liberta-se de um mal, porém, entra-se em outro muito mais longo, profundo e terrível, pois ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem de encurtar a sua vida. Há problemas insuportáveis que conduzem o homem fatalmente ao suicídio? Não, fatalmente não há dor que o ser humano não possa suportar. É aquela situação. Nós não carregamos a cruz mais pesada do que nós podemos carregar. O Evangelho segundo o Espiritismo, né, é o roteiro seguro para enfrentarmos de frente as dificuldades da nossa vida terrena. No item 16, qual a principal causa de suicídio? É o quê? A incredulidade de vida sobre o futuro, ideias materialistas e revolta, né? São os maiores incitadores do suicídio, porque ocasionam a covardia moral, né? Abreviar a sua vida é ser covarde. Muitas vezes propagadas por doutrinas materialistas que incentivam o suicídio, como já houve aí há anos atrás na Guiana Francesa, em que lá um pastor fez com que milhares de pessoas se suicidassem, garantindo a elas que o céu estaria de portas abertas para recebê-las todas. Então, coisas absurdas que foram ditas à população. Por que o materialismo, a incredulidade conduzem ao suicídio e à loucura? Porque nos oferecem unicamente nada, e sendo nada a única perspectiva, mais vale buscá-la imediatamente do que continuar sofrendo. O homem vive algum tempo sem alimento, passa alguns tempos sem água, mas o que ele não vive é sem esperança. Queridos irmãos, então a esperança é o que nós temos que ter sempre na vida, embora tenhamos as maiores dificuldades, mas faz parte, porque nós combinamos antes de vir para cá, que nós iríamos passar, que nós estamos passando, suportá-lo para haver o nosso progresso espiritual. De que maneira a crença sobre a continuidade da vida evita o suicídio e a loucura? Acreditando no futuro, levando-nos a entender que os sofrimentos são passageiros e criando-nos a esperança de tempos melhores. E ainda para nós concluirmos aqui, eu vou falar sobre a loucura, que seria normalmente o resultado de uma perseguição realizada, que também acontece,
por entidades espirituais que procuram se vingar desses enfermos devido a falhas cometidas por nós, né, ou por eles, em sua atual ou em vidas passadas. Como o desconhecimento do lado espírita é grande ainda, então muitas pessoas são consideradas loucas, fazem tratamentos grandes, materiais, que muitas vezes não levam, porque essas famílias não chegam, ou essa pessoa não chega a descobrir o que é o espiritismo, estudar, frequentar uma casa espírita, receber o alento, receber o tratamento, né? As casas espíritas kardecianas estão à nossa disposição sempre. Só depende de nós conhecê-las, começar a estudar, trazer os nossos entes queridos que encontram problemas, né? E para que eles possam se recuperar. Os tratamentos que o plano espiritual faz são maravilhosos. O que nos importa é termos a fé. A fé que tudo vai melhorar e tudo que está passando não é permanente. Depois, o suicídio é a transgressão à lei de Deus, mas não existe o conceito de pecado, porque no Espiritismo nada é proibido. Nós sabemos que Deus nos dá o livre-arbítrio. Porém, destacando que serão grandes as consequências, né? Os suicidas são levados normalmente para o Vale dos Suicidas, onde estão os espíritos que sofrem muito por tomar essa atitude, pois por estarem contrário à criação divina. Repetindo, o único que pode nos tirar a vida e nos levar, ou nós desencarnarmos no momento certo, é Deus. Para isso nós estamos aqui, para progredirmos. E para progredirmos, nós temos que conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, orarmos, vigiarmos, assim em busca, amando o próximo como a nós mesmos, né? E assim nós conseguiremos evoluir nesta encarnação. Muito obrigado a todos. Nesse momento, então, nós vamos pedir, rogar ao nosso Pai que nos sustente, que nos auxilie em nossa evolução espiritual e moral. Pedimos bênçãos de cura para todas as pessoas que passam por sofrimentos diversos, sendo de doenças, financeiros, depressões, abandono. Pai amado, que a sua paz, a paz do Mestre Jesus, envolva a todo o planeta que necessita dessa paz. Que as guerras cessem, que os homens tenham maior compaixão pelo seu próximo. Que nós tenhamos mais amor em nossos corações para seguirmos em frente, rumo ao mundo melhor que Jesus nos prometeu, que o Consolador prometido nos traz. E assim, pedindo muita fé, serenidade, persistência para as pessoas, consolo, nós oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair na tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Finalizando o nosso Evangelho de hoje, nós queremos agradecer a presença daqueles irmãos que vêm até os nossos lares, aqueles que estão aqui conosco na Casa Allan Kardec, agradecer a presença deles e pedir, se algum deles quiser ficar para ser acompanhado por um dos nossos trabalhadores
espirituais, que fiquem até aqui, onde serão acolhidos com muito respeito, amor e carinho. Se eles quiserem conhecer a nossa casa, aprender, estudar conosco, serão todos muito bem-vindos. Também convidamos para amanhã estarmos juntos às 19 horas no Evangelho do Lar. E desejamos a todos uma boa noite. Que assim Assim seja.